E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar então as correções, né? Correções das questões da P2. Vamos começar por essa questão, né? Essa questão tem um valor, né, de um ponto. Vamos ver como é que ela era feita. Ó, o gráfico seguinte refere-se à transformação de massa de 20 gramas de uma substância que se encontra inicialmente no estado sólido. Então, o que que a gente tem que ter em mente, primeiramente? Que a gente já tem algumas informações, né, de imediato. Eu tenho aqui, ó, a massa de substância e ela está inicialmente no estado sólido. Então, isso já é uma situação que a gente tem que ter muita atenção aqui. Após analisar o gráfico, assinale a afirmativa errada. Então, eu preciso aqui, pessoal, verificar quais são as opções que estão erradas, né? Vamos ver se tem alguma coisa que a gente já consegue fazer mais facilmente, né? Então, a letra A, calor específico da substância no estado líquido é igual a 0,25 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, eu vou ter que calcular esse calor específico aí no estado líquido, né? Para saber se está certo ou está errado. Calor específico da substância no estado sólido é igual a tanto. Vou ter que calcular também para saber se está errado ou se está certo. Ponto de fusão da substância. Opa, isso aqui eu já consigo olhar no gráfico diretamente para ver se dá para olhar, se dá para saber sem precisar fazer cálculo nem nada. Então, se você precisa saber um ponto, né, quando fala ponto de fusão, é quer saber a temperatura. Como que isso acontece? Então, quando a gente olha no gráfico, a gente tem aqui ó, no eixo vertical a temperatura em graus Celsius, no eixo horizontal a quantidade de calor em calorias. Então, ó, ele inicia no estado sólido. Então, quer dizer, essa fase aqui, ó, essa parte está no sólido. Tá sólido. Aí aqui, quando fica reto assim, quer dizer que não está tendo mudança de temperatura, ou seja, está o tempo todo com 5 graus Celsius. Se não está tendo mudança de temperatura, quer dizer o quê? Aqui tem uma mudança de fase, ou seja, de estado. Se tem uma mudança de estado, quer dizer que está tendo a fusão, né? Porque estava no sólido, agora vai ter que ir para o líquido. O próximo aqui é o líquido, ó. E aí depois, de novo, eu teria aqui uma temperatura constante, porque eu estaria agora na mudança de fase de novo aqui, ó. Aqui seria uma mudança de fase. E aí, no caso, ali seria. Aqui está tendo a fusão, aqui estaria tendo a vaporização. Então, ó, aí já começa a analisar o gráfico, olha que bacana. Então, a temperatura de fusão é 5, né? 5 graus Celsius, está aqui. Então, a gente pode colocar, ó, temperatura de fusão é 5 graus Celsius. Então, quer dizer, a letra C ela está correta, isso aqui é verdadeiro. Mas eu quero saber a errada, a gente não pode esquecer disso. Então eu vou ter que descobrir qual das outras três opções está errada. Então agora eu vou ter que começar a calcular e a gente vai começar a brincar, né? Vamos calcular a letra A aqui, ó. Calor específico, eu quero saber o calor específico. O que é o calor específico? É o Czinho, né? Da substância no estado líquido. Estado líquido é aqui, ó, nessa região aqui, ó, do 350 até o 500, ok? Isso aqui, ó, é o estado líquido, essa região aqui. Então vamos lá, ó, letra A, vamos saber se ela é verdadeira ou não. Então, ó, para fazer isso, repara o seguinte: nessa faixa aqui, ó, 350 a 500, eu estou tendo uma variação de temperatura. Olha lá no gráfico, em 5 graus Celsius para 35. Então, quer dizer que eu vou usar calor sensível, ou seja, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso aqui é o famoso que macete, né? Então, ó, a quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor? De 350 a 500. Então, de 350 a 500 é 150 calorias. Qual é a massa? 20. Calor específico é o que eu quero descobrir. Qual foi a variação de temperatura sofrida? A variação de temperatura sofrida foi 35 menos 5, né? Então, variou 30 graus. Então, eu vou ter o que aqui? 150 é igual. Aí, eu vou ter 20 vezes 20 vezes 30, né? 20 vezes 30 vai dar quanto? 20 vezes 30 vai dar 2 vezes 3, 600. Tá aí, ó.
600 vezes C. Eu vou simplificar, vou cortar um zero e outro zero, eu vou ter que o meu Czinho é 15 dividido por 60. 15 dividido por 60, então aqui, ó, por 15 vai dar 1, por 15 vai dar 4. Então, 1 dividido por 4, 0,25. Opa, então quer dizer que a letra A está correta. Então, o calor específico na fase líquida é 0,25. Correto isso aqui também. Agora vamos ver a B, né? A B. Vamos ver a B. Calor específico de novo, só que agora na fase sólida, né? Então, ó, fase sólida é aqui, ó, do -10 até o 5. Isso é a fase sólida. Então, foi de 0 a 150 calorias. Então, de novo, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor foi 150 de novo, a massa é 20, o calor específico eu quero. A variação de temperatura foi de -10 a 5. Lembra que a variação de temperatura é o fim menos o início. Então é 5 menos -10, que vai dar 5 mais 10, que dá 15. Então eu vou ter o quê? Que o calor específico, Czinho, é 150 dividido por 20 vezes 15. 150 dividido por 15 dá 10. Então é 10 dividido por 20. Então isso aqui vai dar 0,5. Opa, isso aqui também deu certo, ó. Olha lá, 0,5. Então, verdadeira. Com isso, a gente percebe já de cara que a resposta tem que ser a letra D. Mas vamos calcular a letra D para ter certeza. O que ele fala? Ele fala que o calor latente de fusão da substância é igual a 20 calorias por grama. Então vamos lá. Fusão está acontecendo aqui, ó, de 150 a 350. Então, ó, quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente específico. O que eu quero descobrir, gente, é isso aqui, ó, é o L. Então, o L é a quantidade de calor dividido pela massa. Então, o L vai ser quanto? Qual que é a quantidade de calor na fusão? Ele vai receber de 150 a 350. Então, ele recebe 200 calorias. Qual é a massa? É 20. Então, eu vou descobrir o quê? Que o calor latente de fusão da substância é 10 calorias por grama. Então, ó, aí tá. Então, isso aqui está errado. Então, isso aqui é falso. Por isso que a letra D é a resposta. Perfeito, pessoal? Então, ó, dica. Pegou a resolução, faz ela, pausa o vídeo, olha o que eu fiz, faz passo a passo. Eu faço meus pontinhos, tem hora que é um pouco direto. Tenta repetir isso com calma, tá? Para dar certinho para você. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é esse aqui, ó. Esse exercício está dizendo o seguinte: é, certa substância cuja massa é de 100 gramas, então tá aqui, ó, 100 gramas, ok? Inicialmente sólida, a temperatura de -10 graus Celsius, então tá na fase sólida. Passa pelas transformações de fase mostradas no gráfico. Então, ó, aqui é sólido, aqui é a fusão, aqui é líquido, aqui é a vaporização. Então, tá aí as mudanças, ok? Então, sólido, fusão, líquido, vaporização. Aí ele fala assim, ó, o calor específico na fase sólida. Então, ele quer o calor específico aqui, ó, nessa fase aqui, ó, nesse intervalo. Depois, o calor latente de fusão. Então, de fusão é aqui, ó, nesse outro intervalo aqui. E a temperatura de vaporização. Opa, vaporização é aqui em cima. Ele evapora, lá, ó, olha no gráfico, a 35 graus Celsius. Então a gente já pode colocar aqui, ó, a temperatura de vapor, né, ou seja, vaporização, é de 35 graus Celsius. Isso já faz com que, de cara, eu elimine a alternativa A e eu elimine a alternativa C. Não pode ser nenhuma das duas. Ou é a B ou é a D, porque a temperatura de, fusão, de vaporização é 35. Agora vamos calcular o que pede. Primeiro vou calcular aqui, ó, o calor específico da fase sólida. Então lembra que a gente usa que macete, né? Então a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura.
O que eu quero descobrir é o calor específico, é o Czinho. Então vamos lá. Qual é a quantidade de calor nessa fase? Então, nesse momento, né, vai aqui do zero até 1.500 calorias. Então, eu estou tendo aqui 1.500 calorias nessa fase. A massa é de 100 gramas, o calor específico que eu quero. Qual é a variação de temperatura nesse momento? Então, vai de -10 a 5. Então, é 15. Então, eu tenho o quê? O calor específico é 1.500 dividido por 100 vezes 15. Corta esses dois zeros, eu fico, na verdade, 15 dividido por 15. Isso dá 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, ó, sabendo essa resposta aqui, eu já sei de cara que a resposta da questão é a letra D. Mas vamos calcular o calor latente de fusão para guardar, né? Então, a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente de fusão específico aqui, ó, que é o Lzinho. Lembrando que eu quero saber o L. Então, o L vai ser a quantidade de calor sobre a massa. Eu estou isolando ele. Então, o L vai ser... Qual que é a quantidade de calor? É de 1.500 a 3.500. Então, quer dizer que eu tenho 2.000 de calorias aqui. Dividido por 100, que é a massa. Corto 2 zeros, 2 zeros, eu vou ter 20 calorias por grama. Então, tá aí a resposta da 2 também. Então, ó, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, calor específico na fase sólida. 20 calorias por grama, calor latente de fusão. 35 é a temperatura de vaporização. Então, a questão 2 também respondida aí, galera. Tá show de bola. Agora vamos para o próximo. Próximo, tá aí, questão 3. Vamos ver o que essa questão 3 está nos dizendo. É uma questão, a questão 3 já é mais trabalhosa, então a gente vai ter que fazer algumas coisas a mais, mas nada tão misterioso. Vou até mudar a cor aqui, porque eu vou fazer algumas etapas. Então, olha só. O gráfico mostra a variação de temperatura em função da quantidade de calor absorvida pelas substâncias A e B de massa 150 gramas e 100 gramas. Então, aqui, ó, eu tenho a massa do A, tenho a massa do B. Misturando-se as duas substâncias, A, que tem essa massa e essa temperatura, e a substância B, que tem essa massa e essa temperatura, qual é a temperatura final? Então, ele quer saber quanto que vai ser a temperatura final. Então a ideia é a seguinte, ele vai fazer uma mistureba, né? Ele vai fazer uma mistureba aqui. Quando ele fizer uma mistureba, ele quer saber quando vai dar um equilíbrio. Gente, quando eu tenho essa mistura, essas coisas, eu tenho que usar a lei da troca, ok? Então vamos usar aqui, ó, lei da troca de calor. Troca de calor. Ah, como é que é a lei da troca? Vamos lembrar, ó. A quantidade de calor que sai mais a quantidade de calor que entra. Isso tem que ser igual a zero. Essa é a lei da troca. Não, mas de quem vai sair, David? Sai de quem tem maior temperatura, no caso é o ar. Então vai ser o quê? A massa de ar vezes o calor específico do ar vezes a variação de temperatura do ar. Quem entra? Quem tem menor temperatura, então é o B. Então é a massa de B vezes o calor específico de B vezes a variação de temperatura de B. Aí você vai falar, David, mas por que você está usando que macete? Porque tem mudança de temperatura, ele quer saber a temperatura final, então vai ter uma variação de temperatura. E não está mostrando nem nada, nenhuma informação que tem mudança de fase. Então aqui só usa calor sensível, por isso que é o que macete. Então, ó, o A vai estar cedendo calor, então está saindo dele. O B vai estar recebendo calor, vai estar entrando nele. Por que que eu sei que isso acontece? Porque a temperatura do A é maior do que a do B. Lembra lá no vídeo de definição de calor. Show? Aí eu vou substituir para ver o que eu tenho como informação. Olha que bacana. A massa do A é 150 gramas. Então, vou colocar aqui 150 vezes. O calor específico do A. Eu não sei o calor específico do A vezes a variação de temperatura. Lembra que variação de temperatura é a temperatura final
que é o que eu quero descobrir, que é a de equilíbrio, menos a inicial. Ele inicia com 60 graus, mais a massa do B, que é 100, vezes o calor específico do B, que eu também não sei, vezes a variação de temperatura, que é a final, que eu não sei, que é o equilíbrio, menos a inicial, que é 40. Quando eu faço isso tudo, tem que dar zero. Então, repara o seguinte, galera. Eu quero calcular isso aqui, ó. T final, que é a temperatura de equilíbrio. É isso que eu quero calcular. Porém, eu não sei o calor específico do A e eu não sei o calor específico do B. O exercício não me deu isso como informação. Mas ele fez algo melhor. Melhor que eu falo é, para a gente trabalhar o conhecimento. Ele deu as informações necessárias. Então, eu vou usar as informações do gráfico para calcular o calor específico de cada um. Então, vamos começar aqui, ó. Calor específico do ar. Então, eu vou calcular o calor específico do ar. Como é que eu vou fazer isso? Que macete de novo, olha só, é que macete atrás de que macete. Então, a quantidade de calor do ar é igual à massa do ar vezes o calor específico do ar vezes a variação de temperatura do ar. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o calor específico do B. Então, o calor específico do B. Então, ó, a quantidade de calor específico do B é a massa de B vezes o calor específico do B vezes a variação de temperatura de B. Ok? Ah, como é que eu faço esse processo? Agora, esquece o que está aqui, ó, nesse parágrafo de baixo. Vou olhar para o gráfico que é importante para mim. Para descobrir o calor específico, eu vou usar as informações do gráfico. Então, ó, essa reta A representa o corpo A. Essa reta B representa o corpo B. Então, vamos lá. Para o corpo A, qual é a quantidade de calor? Então, ó, no eixo vertical, eu tenho a quantidade de calor em quilocaloria. Repara que tá aqui, ó, tem um casinho, é quilocaloria. Então, aqui, ó, tudo que eu tiver vai ser multiplicado por 1000, ok? Eu tenho que multiplicar por 1000. Então, quer dizer o quê? Quando eu olhar para cá, eu vou perceber que quando variar 10 graus de temperatura no ar, ele vai estar recebendo 3 quilocalorias de calor. Então, quer dizer o quê? É 3.000 calorias, a massa é 150, o calor específico eu vou descobrir e variou 10 graus. Então, quer dizer o quê? 3.000 é igual a 1.500 vezes o calor específico do ar. Então, o calor específico do ar é 3.000 dividido por 1.500. Isso dá 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, eu calculei o que faltava na parte do ar. Agora, eu vou fazer a mesma ideia para o B. Então, para quem não entendeu, tá aqui o B, a pontinha está marcando aqui. Eu sei que quando varia 60 graus, por que não foi 60 graus? Porque iniciou no zero, foi até os 60 de temperatura. Então aqui, ó, 60 graus de variação. Calor específico do meu eu quero descobrir. A massa dele é 100. Então, qual é a quantidade de calor que foi trocada? Bom, para ir de 0 a 60 graus, foi de 0 a 6 quilocaloria. Então, ó, lembra que tem que multiplicar por 1000, porque aqui, ó, tem um quilo, tá? Então é 6.000 calorias. Aí eu vou colocar, ó, 6.000 é igual 100 vezes 60, 6.000 que é calor específico de B. Então, o calor específico de B, 6.000 dividido 6.000, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Opa, então o que faltava eu consegui calcular usando as informações do gráfico. Agora eu vou substituir aqui para terminar. Então vamos lá, ó. Então aqui eu vou ter 150 vezes C, né? Que o C vale 2. Então é 150 vezes 2 vezes T menos 60 mais 100 vezes 1 vezes T menos 40. Isso é igual a zero. Ah, repara que eu peguei a cor
que eu não estava usando antes. Vamos pegar outra aqui, ó, que é mais legal. Ó. Então, ó, 150 vezes 2, 300. 300 vezes t vai dar 300t. Menos 300 vezes 60. Então, 300 vezes 60. Mais 100 vezes t. Menos 4.000. É igual a zero. Por que 4.000? Eu fiz distributivo, ó. 100 vezes t, 100 vezes 40. Então aqui vai ficar assim. 300t mais 100t dá 400t. Menos 300 vezes 60 dá 18.000. 18.000 menos 4, menos 18.000 menos 4.000 dá 22.000. Ah, David, eu me perdi aqui. Para o vídeo e faz a conta. Faz a conta. Faz conta que é 300 vezes 60, vai achar 18.000. E aí, menos 18.000 com menos 4.000 dá 22.000. Menos 22.000. Então, você vai ter o quê? Que T é igual a 22.000 sobre 400. Corta os dois zeros, fica 220 dividido por 4. Então, a temperatura de equilíbrio é 55 graus Celsius. Gente, essas contas tem que parar, tem que fazer. O ideal não é copiar. O ideal é você parar, fazer, continua o vídeo para ver se está entendendo, se está dando tudo certo. Porque se não estiver dando certo, você tem que recomeçar de novo. Então, ó, resposta, letra B. Show? Vamos para o próximo. Então, ó, esse aqui agora já é conceitual. Ó. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos. Quando fala metais distintos, são metais diferentes, de mesmo comprimento de soldagem entre si, formando o que é chamado de lâminas bimetálicas. Para isso, os alunos, né, fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre. Então, quer dizer, ó, a extremidade aqui, ó, está fixada. Do lado de cá está livre, então vai poder se mover. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura inicial, T0, e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja que o alfa do A é maior do que o alfa do B. O que significa que o alfa do A é maior do que o do B? Significa que o A dilata mais do que o B. Olha que bacana, o A dilata mais do que o B. Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar. O que vai acontecer? Gente, se o A dilata mais do que o B, significa que o B vai acabar puxando o A, porque o A dilata mais, então ele acaba sendo mais maleável, vamos pensar assim. Então, se o B dilata menos do que o A, esse sistema vai encurvar para baixo, porque o A vai dilatar mais e o B vai dilatar menos. Então a resposta certa é a letra D. Ok? Então lembra, quem dilata mais acaba sendo puxado por quem dilata menos. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Aí, ó. Próxima questão agora, dilatação, essa dilatação térmica. E essa aqui tem um cálculozinho para a gente fazer. Não é tão complexa, mas requer atenção. Beleza? Então vamos lá. Ó. Uma barra metálica de 1 metro de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sobre uma variação de temperatura. O gráfico abaixo representa a variação ΔL em milímetros no comprimento da barra, em função da variação de temperatura ΔT em graus Celsius. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do material de que é feita a barra em unidades? Então, ó, ele quer, vamos lá, eu vou retirar os dados aqui para organizar um pouco melhor. Ele está dando para a gente o comprimento inicial. O comprimento inicial, L0, é 1 metro. Ele está falando para nós que a gente precisa calcular o coeficiente de dilatação. Então, isso é o que ele quer como resposta. Mas tem que estar em 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ele deixou isso claro. O resto das informações está no gráfico. Porque o gráfico fala qual é a variação do comprimento,
e qual é a variação de temperatura. Gente, isso aqui é uma reta linear. Então quer dizer o quê? Você tem o mesmo coeficiente para todas as situações aqui. Então, por exemplo, quando eu tiver uma variação de 20 graus Celsius, eu tenho uma variação de comprimento de 0,8. Quando eu tiver uma variação de 40 graus Celsius, eu tenho uma variação de comprimento de 0, não, desculpa, 20, 0,4, de 40, 0,8, de 60, 1,2. Vou pegar a maior variação aqui. Quando a temperatura variar 60, é porque o comprimento variou 1,2. Então vai ficar assim, ó, 1,2 e é milímetros, tá? Então vou colocar aqui, ó, milímetros. O que significa milímetros? É 1,2 vezes 10 a menos 3. Olha que bacana. E a variação de temperatura foi 60 graus Celsius. Então eu vou calcular o que ele está pedindo. O que eu vou usar? Usar aqui macete. Não, desculpa, que macete não. Eu vou usar a variação do comprimento sendo igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente que ele quer, vezes a variação de temperatura. A variação do comprimento é 1,2 vezes 10 a menos 3. O comprimento inicial é 1. O coeficiente é o que eu quero e aqui é 60. Então vai ficar o seguinte: o coeficiente vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 60. Ah, o que eu posso fazer aqui? Eu posso transformar. Olha só, galera. Olha que coisa bacana. Eu vou pegar e andar com a vírgula uma casa para lá. Vai ficar 12. Aí vai acrescentar mais um aqui. Vai ficar menos 4. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 120. Vai acrescentar, vai ficar menos 5. Se eu andar mais uma, 1.200. Então vamos colocar 1.200. Então eu andei 3 casas. Então é menos 3, menos 3. Então vai dar 10 elevado a menos 6. Dividido por 60. Por que eu fiz isso? Para já deixar aqui, ó, do jeito que ele quer a resposta, ó. Ele deixou claro que ele quer a resposta assim, ó. Olha lá, ó. Tá aqui. Então o alfa vai ser, corta um zero com um zero, vai ficar 120 dividido por 6, que é 20. 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, quer dizer, a resposta é 20, letra C. Perfeito? Muito bom, galera. Então, ó, a gente está na metade da prova, da correção da prova. Eu acho que no total esse vídeo deve ficar em torno aí de uns 50, 60 minutos ou até mais, tá? Mas lembra que um vídeo você pode ir pausando e fazendo as coisas. Vamos passar para o próximo. Deseja-se passar uma esfera metálica através de um orifício localizado no centro de uma chapa metálica quadrada. O diâmetro da esfera é levemente maior que o diâmetro do furo. Ou seja, se o diâmetro da esfera é levemente maior que o diâmetro do furo, não passa, não vai passar. Para conseguir esse objetivo, o procedimento correto é, então quer dizer, o que eu vou usar, o que eu preciso fazer de acordo com conhecimentos de dilatação para conseguir fazer com que ocorra essa passagem. Então pensa, se eu tenho uma chapa que o furo dela é menor do que a esfera, o que eu preciso fazer? Aí eu vou olhar as opções. Uma opção é resfriar a esfera, fazendo com que o diâmetro dela fique menor do que o furo. Uma opção é essa. A outra opção é aquecer a chapa para que o furo fique maior do que o diâmetro da esfera. Porque lembra, se a chapa dilata, o furo também dilata. Se a chapa expande, o furo também expande. Se a chapa comprime, o furo também comprime. Tudo que acontece com a chapa acontece com o furo. Beleza? Então vamos lá. Letra A, aquecer igualmente a esfera e a chapa? Não, se eu aquecer eles igualmente, não vai continuar do mesmo jeito. Resfriar apenas a chapa? Se eu resfriar a chapa, o furo diminui. Aí piora mais ainda, então não pode ser não. Resfriar igualmente a esfera e a chapa? Não, porque eu mantenho o mesmo problema. Então, eu vou ter que aquecer a chapa, porque aí o furo aumenta. Resposta letra D. Show? Dúvidas? Ouve com calma a minha explicação inicial aí, que ela ajuda você a entender a resolução do exercício. Vamos passar para a próxima questão. Questão 7. Então, ó, o gráfico a seguir representa o comprimento L em função da temperatura T de dois fios metálicos finos A e B. Com base nessas informações, é correto afirmar que. Então vamos lá.
Eu tenho aqui comprimento na vertical, temperatura na horizontal. Então, tem o fio A e o fio B. Gente, se o fio A está mais inclinado do que o B, pensa o seguinte, vamos pegar aqui ó, a mesma temperatura. Para a mesma variação de temperatura, significa que o A ficou maior do que o B. Ou seja, o A dilata mais do que o B. Se o A dilata mais do que o B, eu posso afirmar que o coeficiente do A é maior do que o coeficiente do B. É o único jeito disso acontecer, tá? Então a gente já pode olhar para as opções e a gente vai ver que a letra C, ó, o coeficiente de dilatação linear do fio A é maior do que do fio B. Então a resposta certa, letra C. Ok? Vamos para outra questão, oitava questão. Aí já é uma questão que envolve cálculo novamente, né? Então, como que seria essa resolução? Vamos lá. Será que essa é difícil? Eu acredito que não, é só interpretação, né? Então vamos lá. Dois corpos A e B, termicamente isolados do resto do ambiente e inicialmente a diferentes temperaturas, θA, θB, respectivamente, são colocados em contato até atingir o equilíbrio térmico a temperatura de 40 graus Celsius. Então, quer dizer, se eles vão atingir o equilíbrio térmico, quer dizer que a temperatura final deles são iguais. Essa aqui é a colocação, temperaturas finais iguais. O gráfico abaixo representa a variação do calor recebido pelo corpo A como função de uma temperatura. Se o corpo B tem massa de 20 gramas e temperatura inicial de 60 graus Celsius, determine o valor de seu calor específico em unidades de 10 a menos 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Ok? Então, o que que eu preciso fazer aqui, pessoal? Como é que eu vou resolver isso? Se eu quero saber calor específico, de cara eu tenho que entender o seguinte: a quantidade de calor de B é a massa de B vezes o calor específico do B vezes a variação de temperatura do B. Então eu vou ter que usar o que macete, não tem escolha. Ah, Deide, mas aí o que que eu preciso? Ó, a massa do B eu já sei, 2, tá aí. O calor específico do B eu tenho que descobrir, não tenho muito o que fazer, eu vou ter que descobrir. A variação de temperatura, opa, variação de temperatura é final menos inicial. O início é 60. Ah, mas e o fim? Ele disse que estava em equilíbrio térmico a 40 graus Celsius. Então, vai colocar aqui, 40. É a temperatura final. Ah, David, mas o que que eu posso afirmar aqui? Você pode afirmar o seguinte, que quando eles atingem a mesma temperatura, olha no gráfico, temperatura de 40 graus Celsius, tanto A quanto B estão assim. Quanto A quanto B teve que receber essa quantidade de calor aqui, ó. 30 calorias, tá? Só que pensa o seguinte, o, o B teve que perder calorias e o A teve que ganhar calorias, né? Então, para isso, eu vou ter que entender que vai acontecer o seguinte, né? É, eu vou ter que. Deixa eu apagar aqui, foi escrito isso aqui. Eu vou ter que colocar um sinal negativo aqui, ó. Então, ó, eu posso colocar da seguinte maneira: tanto A quanto B tiveram a mesma quantidade de calor sendo recebida. Então, eu posso colocar aqui que é 30 calorias. Só que é 30 calorias negativo, porque ele estava perdendo. Ok? Quem perde é negativo, quem ganha é positivo. Show? Então, já que ele tinha a temperatura maior, ele estava perdendo. Ok? Aí, vamos lá, continuando. Então vai ficar assim, ó, menos 30 é igual. Aí vai ficar 20 vezes qual é o coeficiente que eu quero descobrir. E aqui, 2, né? Desculpa. Menos 20 de temperatura. Aí eu posso fazer, então, ó, menos 30 é igual. O que que eu tenho aqui? 2 vezes menos 20 vai dar menos 40 calor específico de B. Menos com menos aqui vai dar mais. Então vai dar 30 sobre 40 é igual ao calor específico de B. Então, quer dizer, o calor específico de B é 30 dividido por 40, que é 3 dividido por 4, que é 0,75
calorias por grama vezes graus Celsius. Ah, mas ele quer a resposta em 10 elevado a menos 2. Só você transformar aqui em notação, ó. Você anda uma, duas casas, vai ficar 75 vezes 10 a menos 2. Bom, tá aqui a resposta. Então, o que que você teve que ter aqui como ideia? É saber, já que eles atingiram o equilíbrio, né? E aqui está mostrando o que foi trocado. Então, o A recebeu, né? Então, dizendo assim, ó, o gráfico abaixo representa a variação do calor recebido pelo corpo A. Se o A está recebendo, quer dizer que o B está perdendo. Se o B está perdendo, ele está perdendo, é negativo. E ele perde exatamente o que o A ganha. Então, o A aqui ó, ganhou 30. Se o A ganhou 30, quer dizer que o B perdeu 30. Essa que é a ideia. Perfeito? Vamos para o próximo. Está acabando. Falta só mais duas questões. Esse aqui também é bacana. Estou coçando aqui a perna. Vamos lá, ó. Um calorímetro de capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Contém 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os dados. Então, eu vou retirar os dados com calma. Ó, ele está falando que eu tenho um calorímetro. O calorímetro tem uma capacidade térmica. A capacidade térmica é o Czão. Czão é 40 calorias por grau Celsius. Ele falou também que possui aqui uma massa de água. Então, vou colocar Ma de 110 gramas. A temperatura inicial dessa água, vou colocar T0A, que é a temperatura inicial da água, é de 90 graus Celsius. Mas aí tem um detalhe. Se a água está a 90 graus Celsius e a água está dentro do calorímetro, o calorímetro também tem uma temperatura inicial. Então, vou colocar aqui, ó, a temperatura inicial do calorímetro é de 90 graus Celsius, que estão em equilíbrio, que estão juntos inicialmente. Aí fala assim, ó, determine a massa do alumínio. Então, eu quero saber a massa. Colocar L de alumínio, né, do alumínio aqui. A 20 graus Celsius, que deve ser colocado nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Então, quer dizer, a temperatura inicial do alumínio é 20 graus Celsius. A temperatura final tem que ser 80. Ok? Temperatura final vai ter que ser 80. Maravilha? Ah, por que 80? Porque ele está falando que vai resfriar a água até 80. Se vai até nesse ponto, a gente vai atingir um equilíbrio, porque o sistema vai ficar equilibrado. Então aqui eu tenho uma lei de troca, né? Então vamos usar aqui, ó. Lei da troca de calor. Beleza? Qual que é a ideia? Ó, vai ter uma quantidade de calor do calorímetro, mais vai ter uma quantidade de calor da água, né? Mais vai ter uma quantidade de calor do alumínio. Quando eu somo isso tudo, tem que dar zero. Ah, como é que fica então agora ali? Vamos lá? O calorímetro, ele não tem massa nem calor específico, mas ele tem capacidade térmica. E aí, lá no vídeo de revisão sobre calor, eu falei que a quantidade de calor pode ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Essa é a variação de temperatura do calorímetro. Vou colocar o Czinho aqui para identificar. A água já tem massa, tem calor específico, está aqui nos dados, ó, 1 caloria, né? E tem variação de temperatura. Vai ficar assim, ó, massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Mas o calorímetro, ou a quantidade de calor do alumínio, também é a mesma ideia. Tem a massa de alumínio que eu quero descobrir, calor específico do alumínio, que deu ali nos dados, 0,2, vezes a variação de temperatura do alumínio. Quando eu somar isso, vai ter que dar zero, gente. Não tem escolha. A capacidade térmica do calorímetro é 40. A variação de temperatura, a gente tem que entender o quê? É sempre a final menos a inicial. O final é equilíbrio. Vai ter que ser 80 para todo mundo. Então é 80 menos 90. Mais 110 vezes 1, que é o 110 é a massa da água, o 1 é o calor específico da água. Variação de temperatura, 80 menos 90. Ok? Mais a massa do alumínio, que eu quero descobrir, calor específico do alumínio 0,2, variação de temperatura. Aí aqui muda.
Final é 80, isso não muda, menos a inicial é 20. Isso é igual a zero. Perfeito? Ah, David, mas por que que no calorímetro, na água, não mudou? Porque eles estavam juntos no início. Então, eles têm a mesma temperatura inicial e eles vão atingir o mesmo equilíbrio térmico no final. Então, por isso que é 80 menos 10, menos 90 para os dois. Então, vai ficar assim, ó. 40 menos essa diferença aqui dá menos 10. Então, dá menos 400 mais 110 vezes 1, 110 vezes menos 10. Aí aqui vai ser menos 1.100. Mais, aqui vai ficar 0,2 vezes 60, né? Então vai ficar assim, a massa do alumínio vezes 0,2 vezes 60, vamos fazer aqui, ó, 60 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 0, 0. Vai ficar 120, 1,12. Então dá 12 é igual a 0. Agora é cálculo, ó. Mais com menos, menos. Então aqui vai dar 1.500. 1.500. Mais. Aqui é menos, né? Menos 1.500. A massa do alumínio vezes 12. Isso é igual a zero. Então a massa do alumínio vai ser. Eu passo 1.500 para o outro lado, vai ficar positivo. Divido por 12. Então 1.500 dividido por 12 dá 125 gramas. Tá aí a resposta desta questão. Perfeito, galera? Show de bola! Então, olha com calma, vai passando passo a passo. O segredo disso aqui, gente, é ser metódico. O que é ser metódico? É vocês fazerem etapa por etapa, tá bom? Não ter pressa. Última questão. Última questão. Galera, eu não falei na revisão dilatação dos líquidos. Mas, por que eu não falei? Porque aqui a gente vai usar a mesma ideia de dilatação volumétrica. Não tem muito mistério, é questão de interpretação, tá? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Um recipiente de vidro com 150 centímetros cúbicos está completamente cheio de um líquido a 20 graus Celsius. Então, o que eu sei? O volume inicial do líquido é 150 centímetros cúbicos. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Aquecendo-se o conjunto a 200 a 120 graus Celsius, transborda 50 centímetros do líquido. Então vamos lá, ó. A temperatura final vai ser 120 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica eu não sei, certo? E quanto que foi a variação do volume? É aquilo que transbordou, aquilo que saiu. Então é 5 centímetros cúbicos. Ok? Então vamos seguir agora essa ideia. Ó, o que eu estou calculando aqui é o coeficiente de dilatação aparente. Lembra que quando a gente falou de aparente lá nas aulas, aparente é aquilo que a gente consegue ver, né? Ah, daí vai mudar alguma coisa? Não, ó, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Quanto que variou? 5. Qual que era o início? 150. Eu quero achar o gama. Qual que é a variação da temperatura? 100. Beleza, então vai ficar assim, ó. Gama vai ser 5 dividido por 150 vezes 100. Dividir 5 por 5 dá 1. Dividir 150 por 5 dá 30. Então, 30 vezes 100. 30 vezes 100 dá 3.000. Então, é 1 sobre 3.000. Ok? 1 dividido por 3 dá aproximadamente 0,33. Certo? No caso aqui, seria 10 elevado a menos 3. Ok? Se eu andar uma casa, vai ficar 3,3 vezes 10 a menos 4. Pronto, tá aí, ó. Ah, mas teve gente que pode ficar com dúvida no seguinte. David, o que você fez aqui? Vamos pegar essa parte aqui, ó, matematicamente e mostrar. 1 sobre 3.000 é a mesma coisa de 1 sobre 3 vezes 10 ao terceiro. Notação. Aí eu vou dividir 1 por 3, que dá 0,33 aproximadamente. E aí o número que está aqui no expoente, no denominador, ele sobe, né,
como negativo. E troca o sinal. Tá aí, ó. Aí eu caio nessa situação. Aí eu ando uma casa, aí eu venho para essa situação. Perfeito? Então é isso aí, galera. Assistam com calma, pausem, tá aí feito as resoluções, ok? Não deixem de ver os vídeos de teoria. E outra, estudem dilatação anômala da água, a teoria, entendam o que é, qual que é o impacto disso, para que que serve, ok? E o que que significa, beleza? Valeu!